Olá, tudo certo? Nessa aula do Jogo da Velha eu vou falar sobre o término do jogo, né? Porque por enquanto o nosso jogo não termina. O nosso loop lá está sempre, né, com condição verdadeira e nunca vai acabar. E a gente agora tem que implementar as duas condições de término do jogo, que é o tabuleiro cheio e a detecção de se algum usuário ganhou ou não, né? Bom, então vamos lá, vamos começar com o tabuleiro cheio. Eu tenho aqui já uma função, né, chamada tabuleiro cheio, ela tem que retornar um valor lógico indicando se o tabuleiro está cheio ou não. Pensa comigo, como é que eu faço para detectar se o tabuleiro está cheio? Eu só conheço um jeito. Itero sobre todos os elementos para ver se tem algum vazio. A partir do momento que eu encontrar algum vazio, eu nem preciso testar os outros. Eu já sei que não está cheio, já posso retornar falso na hora. Agora, se eu varrer tudo, chegar lá no final e realmente não encontrei nenhuma casa vazia, nesse momento eu posso retornar verdadeiro dizendo que ele está vazio. Então vamos lá, é isso que eu vou fazer. Eu vou criar aqui duas variáveis, inteiro i e j, para iterar. E vamos lá, né? Para i de 0 até 2, passo 1. E para i de 0, para j, né? De 0 até 2, passo 1. Eu vou testar se t, que é o tabuleiro, né? Ponto m, que é a matriz do tabuleiro, e j, que é o meu índice j da iteração, né? Se a casa específica ali for igual a uma string vazia, significa que tem um espaço em branco. Bom, se tem um espaço, eu nem preciso continuar testando. Já posso retornar verdadeiro. Então, já retorne verdadeiro. Agora, se chegou lá no final, eu retorno falso. Por quê? Porque se não retornou verdadeiro em nenhuma casa, até varrer a última posição lá das minhas 9 posições, né, que tem no Jogo da Velha ali, se nenhuma delas estava vazia, se chegou no final, significa que o tabuleiro está cheio, né? Então, nesse caso, é o contrário, né? Aqui eu já retorno falso e aqui é verdadeiro. Porque o tabuleiro cheio, não o tabuleiro vazio, né? Se fosse tabuleiro vazio, seria o contrário. Então, se chegou até o final, eu coloco o tabuleiro vazio. Vazio significa que não tem mais o tabuleiro cheio, né? Na verdade, significa que não tem mais espaço para você colocar nenhum caractere ali, porque já encerrou, né? Não tem mais posições, todas já foram tentadas. Tá? Então, se chegou no final da varredura, você não encontrou nada vazio, significa que o tabuleiro está cheio, ok? Bom, e com relação ao jogo acabou. Bom, o jogo acabou, já tem uma lógica um pouquinho mais complicada que a gente tem que ver aí, tá? Me acompanha aqui. Eu tenho aqui um tabuleiro de Jogo da Velha, tá? Esse aqui é um tabuleiro do Jogo da Velha. Com os elementos lá, né? Todos eles aqui, bonitinhos, tal. Aí eu pergunto para você o seguinte: como que eu faço para identificar se alguém ganhou o jogo? Pensando em termos de lógica mesmo do jogo, tá? Sem pensar em termos de algoritmo, primeiro. Quais são as possibilidades de alguém ganhar um jogo? As possibilidades são de você acertar, você ter uma sequência nessa diagonal aqui. Outra possibilidade é você ter uma sequência nessa diagonal aqui. Certo? A sequência que eu digo são 3 símbolos iguais, ou X ou bolinha, tá? Só que eu também tenho outras possibilidades, né? Eu tenho também a possibilidade das colunas, né? Então, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. E eu tenho também a possibilidade das linhas. Aqui, aqui e aqui. Ok? Então eu tenho 2 diagonais, 3 linhas e 3 colunas. Basicamente, então, eu tenho que fazer 8 testes. Claro que se você otimizar, né, se você pensar numa outra forma, de repente, ao invés de analisar as linhas e colunas diagonais inteiras, analisar, por exemplo,
um elemento com base nos seus vizinhos, né, e tentar fazer um cálculo nesse sentido e tal, tem como fazer um algoritmo mais inteligente, digamos assim, tá? Mas é aquilo que eu falo para você. Algoritmo, na verdade, existem vários para resolver, às vezes, o mesmo problema. Tá? Cada um faz de um jeito diferente. O que eu vou mostrar para você aqui é o mais simples, mais intuitivo. Afinal de contas, a gente está aprendendo lógica de programação aqui, né? A ideia não é complicar a tua vida, e sim facilitar as coisas para o teu lado. Então vamos lá, vou fazer o primeiro teste aqui, tá? O teste da diagonal que começa no 0, 0, vai para o 1, 1 e vai para o 1, 2. Como que eu vou testar? Eu vou fazer os testes todos, tá? Os 8 testes individualizados, tá? A ideia é a seguinte: se eu encontrei uma sequência, eu tenho que retornar verdadeiro. Se eu não encontrei, eu retorno falso, tá? Então vamos fazer esse primeiro teste aqui. Se t.m00, que é o elemento da matriz no cantinho, tá? No primeiro elemento, for igual a t.m0, 1, quer dizer, se o primeiro lá em cima for igual ao do meio, ok? E agora eu vou comparar o primeiro com o último também. E t.m0, 00 igual a t.m2, 2. Então, eu estou comparando o primeiro elemento, né, o do canto superior esquerdo com o do meio, e depois comparando do canto superior esquerdo com o do canto inferior direito, que é a diagonal, é uma das diagonais, ok? Se eles são todos iguais, quer dizer, se o primeiro elemento é igual ao do meio e o primeiro elemento é igual ao último, significa que o segundo também é igual ao último, tá? Então, todos são iguais. Só que eu tenho que desconsiderar o fato de que eu não posso considerar, na verdade, né, como uma vitória se esses elementos todos forem vazios. Porque senão o que vai acontecer? Na situação inicial, onde meu tabuleiro está vazio, está sem elemento nenhum, eu não tenho nem x nem bolinha, eu tenho espaço em branco, e eu comparar a diagonal, isso aqui daria verdadeiro, né? Por quê? Porque eu tenho 3 elementos iguais na diagonal. Só que os elementos, na verdade, não são nem x nem bolinha, são um espaço em branco. Então, na verdade, não teve jogada ainda. Então, eu não posso dizer que alguém ganhou nessa situação. Então, além de comparar, né, para ver se os 3 elementos são iguais, além disso, eu ainda tenho que dizer que o elemento não é... na verdade, melhor que o não é fazer assim, t M00 diferente de espaço em branco. Se acontecer isso aqui, eu retorno verdadeiro. Então, olha só, aqui no meu tabuleiro, ó, de novo, eu estou comparando primeiro o elemento 00, que é este aqui, ok? Comparando ele com o 1, 1, que é este aqui. Então, eu comparo este com este. Depois, eu comparo este com este, que é este com esse aqui de baixo, ó. Este com este. Comparo se eles são todos iguais. E depois, eu verifico se o 00, que é esse aqui, é diferente de... Se for isso, significa que eu tenho uma sequência. Então, nesse momento, eu vou retornar verdadeiro. Certo? E se eu não encontrei a sequência? O que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que fazer o próximo teste, que é a outra diagonal. Depois eu tenho que fazer os outros testes, que são as colunas e depois as linhas, né? Então, a gente tem que continuar aqui a nossa sequência. Já fiz o primeiro teste, agora vamos fazer os outros testes, né? Esse aqui, então, era o diagonal 1. Vamos fazer os outros agora. E os outros, na verdade, são iguais, tá? Eu vou só colar aqui, eu já tenho eles prontos, tá? Na verdade, é mais Ctrl+C, Ctrl+V do que qualquer outra coisa, tá?
Então aqui, ó, o teste da diagonal 2 segue a mesma lógica. Eu testo daí o canto do superior direito com o do meio, depois o superior direito com o inferior esquerdo, e vejo se o superior direito é diferente de uma string vazia, né? Depois a primeira coluna, a segunda e a terceira coluna. Na coluna eu fixo daí eu fixo a coluna, né? E aí eu testo o superior esquerdo com o do meio na coluna da esquerda, depois o superior esquerdo com o inferior direito e o superior esquerdo para ver se não tem a string vazia. Coluna 2, 3, a mesma coisa, e a linha é igual, só que daí eu fixo a linha, né? E vou variando nas colunas. Então, se eu testar tudo isso aqui, encontrar alguma coisa, a hora que encontrar qualquer sequência que seja, eu já retorno verdadeiro. Se chegar lá no final, eu testei as 8 alternativas, significa que não tem sequência. Então o jogo, né, não acabou ainda não teve um vencedor. Então eu retorno falso aqui no final. Com as funções então checadas, né, terminadas, né, de serem implementadas aí, a gente agora precisa agir corretamente quando o loop terminar. Então existem duas situações onde o loop do jogo termina. Ou porque o tabuleiro encheu e ninguém ganhou, ou porque o jogo acabou porque alguém ganhou. Essas são as situações, tá? Então quando o loop termina, eu preciso saber exatamente o que aconteceu, qual das duas situações que aconteceu para eu poder agir de acordo. Porque se alguém ganhou, eu tenho que falar, o jogador tal ganhou. Se os jogadores jogaram lá e encheu o tabuleiro e ninguém ganhou, eu tenho que também mostrar que ninguém ganhou. Então eu vou fazer um teste aqui. Se o jogo acabou, significa que o jogador ganhou, tá? Então eu tenho que mostrar isso. Escreva o jogador, jogadores njog.nome, né, que é o nome do jogador, ganhou. Se não, eu vou escrever que o jogo terminou. Não. Ninguém venceu. Certo? Ora, existem duas situações para sair do loop, tá? Que o jogo acabou ou o tabuleiro encheu. Se o jogo acabou, eu digo que o jogo acabou porque, né, alguém ganhou. Agora, se o jogo não acabou, é porque o tabuleiro encheu. Porque não tem outra possibilidade. As únicas chances de estar aqui, né, eram se uma dessas condições forem verdadeiras. Se a do jogo acabou não é verdadeira, a de baixo, né, a outra, que é a do tabuleiro cheio, ela é. Então, nesse momento, eu mostro que ninguém venceu. Ok? Eu acho só que isso aqui não vai funcionar. A SoftBlue Logic IDE, ela tem uma limitação quando você usa o operador mais para juntar textos dentro do escreva, usando operações que mostram que tem colchetes, tá? Então eu tenho que tirar esses colchetes daqui. Para isso eu vou criar uma outra variável do tipo jogador, chamada ganhador, por exemplo, que é a pessoa que ganhou, e vou atribuir a essa variável ganhador os jogadores njog. E aí eu vou mostrar aqui, ao invés de jogadores njog.nome, eu vou mostrar ganhador.nome. É a mesma coisa, tá? Só que eu tiro daí os colchetes de dentro do texto ali e resolve o meu problema. É uma limitação da ferramenta, tá? Em termos de algoritmo, a execução é a mesma. Agora eu vou rodar. Então vamos testar agora, né? Vamos ver o que está acontecendo lá. Vamos começar com o jogador A. 0, 0. Jogador B, 1, 2. Aí o A no 1, 1. O B no 0, 2. Olha só, agora o A vai colocar no 2, 2. O que vai acontecer? Opa! O jogador B ganhou. Só que na verdade quem ganhou foi o A, né? Nosso algoritmo está com algum problema, por isso que é importante a gente testar. Por quê? O que aconteceu? Olha só, quando eu realizei a jogada, né? A última jogada, eu já fui para o próximo jogador e o loop voltou. Só que na verdade, quem executou a jogada foi o jogador anterior, ok? Então, eu preciso resolver essa questão, né? Eu tenho que dizer que o jogador, na verdade, é o outro, né? Então, deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Eu vou pegar
o outro jogador, né? Então eu vou somar N jogue mais 1. Opa. E vou fazer de volta aquela estratégia do mod, né? Mod 2. Assim eu intercalo, né? Jogo pro próximo. Porque na verdade eu tenho que voltar pro jogador anterior, né? Então é só fazer o mais 1, mod 2, pego o resto e aí resolve. Vamos testar de volta? Então vamos lá, 0 e 0, 0 e 1. 1 e 1, 0 e 2. E agora eu vou colocar no 2 e 2 e o jogador A ganhou. Agora sim, né? Porque tinha mudado, eu voltei só para o que estava antes. Agora vamos simular uma situação onde o tabuleiro enche, tá? Então vamos lá. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. E aí, eu não posso colocar o X no 0, 2, no 2, 0, senão ele vai ganhar o jogo, né? Então eu vou colocar no 2, 1. Aí a bolinha eu vou colocar no 2, 2, e daí no 2, 0. Ah, não. O X vai ganhar de qualquer jeito. O A ganhou. Não consegui simular uma situação de tabuleiro cheio. Vamos de novo. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Agora eu vou fazer 2, 1, 2, 0 e 2, 2. Não, o X vai ganhar de novo. Tá difícil o negócio aqui, mas vamos lá. Eu não posso fazer a sequência correta na linha 2, então vamos lá. 0, 0, 0, 1 e 0, 2. Agora eu vou fazer assim, ó. 1, 0, vou fazer 1, 0, 1, 0, 1, 2 e 1, 1. Certo? Agora eu vou fazer 2, 0 para o X. Aí a bolinha eu vou colocar no 2, 2. E o X eu vou colocar no 2, 1. Ninguém venceu, tá? Então, olha lá, eu completei o tabuleiro, acabou o loop do jogo, mas ninguém ganhou o jogo. Certo? Tem um detalhe aqui só, tá? Para finalizar. Eu testei aqui se o jogo acabou, tá? Aí você pode pensar assim, mas Carlos, eu poderia testar se o tabuleiro encheu? Na verdade, você introduziria um bug na sua aplicação aí se você fizesse isso, tá? Por quê? Porque lembra, né, que eu falei que aqui pode acontecer do tabuleiro, o loop pode terminar ou porque o tabuleiro não encheu, porque o tabuleiro encheu, na verdade, né? Ou porque o jogo acabou. Só que também tem a situação de acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser que na última jogada do tabuleiro, aquela que encheu o tabuleiro, fez com que um jogador A ou B ganhasse, tá? Nessa situação, as duas condições vão ser verdadeiras. Só que, quando as duas condições são verdadeiras, e eu verificar primeiro se o tabuleiro está cheio, o que vai acontecer? Vai dizer que ninguém venceu. Só que, na verdade, a última jogada fez com que o jogador vencesse. Então, eu não posso testar se o tabuleiro está cheio. Eu tenho que testar realmente se teve um ganhador, ok? Justamente para driblar essa situação, ok? Bom, então é isso, o jogo finalizado. Parabéns por ter concluído esse jogo da velha. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Realmente foi preparado com muita atenção, com muito cuidado e com muito detalhe para você que está querendo aprender lógica de programação, certo? Espero que com isso você tenha aprendido aí uma série de conceitos, uma série de coisas que às vezes nem passavam pela sua cabeça e que você esteja empolgado e animado para de repente aprender uma linguagem de programação real,
né? Que é isso que, na verdade, seria o próximo passo, né? Depois que você aprende lógica de programação. Então, continue nos estudos, continue firme, continue forte e nos vemos por aí. Forte abraço e até mais.